O charme do bolo ombré é a cobertura de 3 tons diferentes. A massa é de chocolate, mas você pode escolher a sua favorita. A receita parece difícil, mas na verdade não é. Eu sou a Gabi Kimura, repórter de culinária do M de Mulher, e hoje eu vou ensinar você como fazer esse bolo lindo. É uma massa de pão de ló, bem macia, com clara em neve, e vocês vão adorar. Vamos separar as claras das gemas. Guarda as gemas porque a gente vai usar. O ideal, o ponto que a gente quer, é esse daqui, onde eu viro e ela não escorrega. Vou colocar ela no recipiente da batedeira, devagar para não destruir. E vamos colocando uma a uma as gemas para ela misturar com a clara. Aqui eu tenho meu açúcar normal e a gente vai peneirar. E aí você vem com um fouet e mistura até ele incorporar direitinho o açúcar. Vou colocar a manteiga dentro do leite e vou colocar no micro-ondas para derreter a manteiga, ela vai ficar líquida. O próximo passo é intercalar o leite com a manteiga e também a farinha. A gente peneira a farinha e aí mistura. Mas não precisa misturar muito, porque quando a gente mexe muito a farinha, é o que dá a liga do glúten. E aí deixa aquele bolo mais borrachudo, duro. Então a gente mistura bem levemente, só para ela incorporar mesmo, não ficar os grãozinhos de farinha. E aí a gente põe um pouquinho de leite com manteiga. E mistura devagar. A gente vai de novo na farinha. Você vai ver que a massa vai ficar até um pouco mais densa. Vamos colocar chocolate em pó. É legal usar o chocolate em pó que não seja achocolatado, porque normalmente eles têm muito açúcar e isso interfere no sabor do bolo. A gente vai colocar o fermento em pó, também peneirado. É só mistura levemente. Agora que a massa tá pronta, linda, cheirosa, a gente vai ligar o forno e deixar ele chegar até 180 graus, o que é mais ou menos o fogo médio, se você não tiver exatamente a temperatura. Tchandã! Tá untada, viu que rapidinho? Então agora a gente vai colocar a massa. Você dá uma sentadinha nela assim. E vamos colocar no forno. Agora a gente vai deixar o bolo assando por mais ou menos 40 minutos, aí depende muito da temperatura que o seu forno consegue chegar. Uma dica bacana, se você vê que o seu bolo ele tá cozinhando nas bordinhas, já quase queimando, mas o meio ainda tá mole, é colocar um papel alumínio com aquela parte brilhosa para baixo e deixar ele cozinhar mais um pouquinho. Assim ele assa por igual, dividindo o calor, e você não tem um bolo queimado. E para fazer o recheio do nosso bolo ombré, eu escolhi um ganache de chocolate branco. Ganache nada mais é do que chocolate em pedaço, em barra, com creme de leite. Pode ser o fresco, pode ser o normal. Se for o de caixinha ou de latinha, é legal tirar o soro antes. Existem 2 jeitos da gente fazer esse ganache, e os dois ficam deliciosos iguais. Então, uma delas é derreter o chocolate, que pode ser no banho-maria ou no micro-ondas, e a outra é esquentar o creme de leite e depois misturar com o chocolate. Eu prefiro esquentar o creme de leite, que eu acho mais prático, porque banho-maria dá um trabalho. Eu vou esquentar o nosso creme de leite só até ele levantar a primeira bolinha de fervura. É legal você deixar ele ou em fogo médio ou em fogo baixo, porque o fogo alto ele esquenta muito rápido, mas também ele queima muito rápido. Você vai mexendo o creme de leite com o chocolate até ele derreter completamente. Caso ele não derreta completamente, a gente pode colocar ele um pouquinho no micro-ondas por uns 15 segundos. Não põe muito tempo de primeira, porque o chocolate queima. Então a gente tem o nosso ganache do chocolate branco para o nosso recheio do bolo ombré. E agora a gente vai fazer a parte divertida, que é a cobertura do ombré. A gente vai precisar de bastante manteiga, então vamos colocar ela aqui na nossa batedeira. Você pode cortar ela em cubinho assim, menor, para ficar mais fácil na hora de bater. E ela sempre tem que estar em temperatura ambiente. Eu vou usar esse batedor aqui para bater a manteiga, que ele é feito para essas massas mais pesadas, para pegar nas laterais do recipiente da batedeira. Se você não tiver, pode ser o tradicional,
E aí separa de pouquinho em pouquinho, mexe um pouquinho com a espátula, liga de novo e vai fazendo assim até ele misturar por completo. E deixa ela bater por aproximadamente 8 minutos. Ela tá bem cremosinha. Agora é a hora que a gente vai adicionando o açúcar. O açúcar que a gente tá usando é o açúcar de confeiteiro. E ele é bem importante de peneirar porque ele é bem fino e aí ele forma umas pedrinhas em cima que te enganam. Você acha que você colocou a quantidade, na verdade você tá colocando muito mais. E bate mais ou menos na velocidade média da sua batedeira. Aí agora a gente pode pôr o resto do açúcar. Que agora ele já virou esse creminho. Então a gente vai pôr o restante dos ingredientes, que é essência de baunilha e leite. E aí a gente bate para finalizar a mistura. O melhor jeito de você saber se o seu buttercream, que é a nossa cobertura, ficou gostoso, é provando. Ó. Se você ainda sentir gostinho de grão de açúcar na boca, bate mais um pouquinho e pode colocar até mais uma colher de sopa de leite para ele ficar bem cremoso, bem misturadinho. Então o meu eu vou bater mais um pouco. Nosso buttercream ficou pronto. Então agora a gente vai para a parte de colorir eles. Tá vendo todo esse buttercream que tem aqui? A gente vai dividir em 3 potes e aí a gente vai usar cada um uma cor. Um corante azul, um verde e um roxo. Esses são em gel e eles são mais concentrados do que o em pó ou em líquido. Vou pegar um pouquinho dele e vou colocar na massa. Que é mais fácil colocar menos do que colocar a mais e não conseguir acertar a cor. Agora que o bolo esfriou um pouquinho, a gente pode desenformar ele. Vou cortar ele no meio, usando uma faca de pão. Para fazer isso daqui, para rechear um bolo, a massa precisa estar totalmente fria, porque senão, na hora que você colocar a faca aqui, ele vai esfarelar inteirinho. E aí não vai dar para montar um bolo bonito. Não se preocupe se ele não ficar igual, não tem problema. O recheio dá essa enganada. Vou aproveitar para usar o fundo da minha forma removível para levantar a parte de cima do bolo. Como esse é um bolo coberto, é legal colocar uma quantidade de recheio boa, porém não muito para que ele fique transbordando, porque senão ele atrapalha na hora que você vai colocar a cobertura aqui. A gente vai começar com o roxo, que vai ser o meu topo. Eu vou colocar bastante aqui em cima, empurrando devagar para as laterais do bolo. Vou colocar bem retinho aqui e vou passando assim pra ela ir alisando o buttercream. Não se preocupe se ele não ficar bonito na primeira vez. Esse bolo é um bolo que, apesar dele ser muito elaborado, ele tem um quê de desarrumado, uma baguncinha das cores. Vou fazer igual eu fiz com o verde, mas ao invés de colocar totalmente reta, eu vou colocar ela levemente inclinadinha pra ela pegar só uma partezinha. Agora a gente tem um bolo ombré lindo, pronto para você servir para quem você quiser surpreender.